de se organizar toda essa estrutura aqui para cada nível, né? Então, aí que entra a riqueza, porque veja o seguinte, ó, no momento que eu tenho essa estrutura hierárquica, eu consigo fragmentar. Você já parou para pensar o que acontece quando você tenta acessar um site digitando a sua URL? Por exemplo, quando você abre lá o seu navegador, seja ele o Firefox, seja o Chrome, e você digita lá www.google.com.br. Bom, para entender o que acontece por trás de um sistema computacional quando você faz essa ação, primeiramente eu queria retomar o conceito de camada de aplicação. Por quê? Porque dentro da camada de aplicação de uma arquitetura de redes de computadores, é nesse plano, nesse nível de abstração, em que são ofertados então para os usuários finais aqueles serviços que ele realmente tem interesse, como por exemplo o serviço web. Nesse caso aqui que a gente está falando sobre, mais especificamente sobre um site, né, que seria o google.com.br. Bom, mas não é só isso. Neste contexto, dentro da camada de aplicação, nós temos um serviço muito importante que é o serviço de resolução de nomes. Basicamente, esse serviço consiste em ter, de alguma forma armazenada, uma relação entre endereços IP e também essas URLs, que são os nomes, né, que nós acessamos do site, como por exemplo lá o google.com.br. Bom, mas o que seria esse endereço IP? Nós podemos pensar nos endereços IP como uma identificação para os computadores dentro da rede, como por exemplo 200.180.100. alguma coisa. Para nós, seres humanos, essa identificação não faz muito sentido, mas para os computadores se comunicarem dentro de uma rede, ele faz todo sentido e é de uma importância fundamental. Aí é que entra a principal contribuição do serviço de nomes, que é justamente nos exonerar da necessidade de conseguir decorar esses números, que para nós não faz muito sentido. E aí a gente consegue memorizar um nome, né, como por exemplo Google, ou enfim, Facebook, Instagram, que é um nome que para nós faz mais sentido, né? Para conseguir fazer o gerenciamento dessas informações, desses resolvedores de nomes, existem duas principais abordagens. A primeira seria uma abordagem estática e a segunda uma abordagem dinâmica. Na abordagem estática, a gente pode pensar nela como se cada dispositivo tivesse a sua própria base de dados. Ou seja, seria muito mais difícil de gerenciar porque cada computador precisaria ter essas informações. Então, se existisse uma alteração, toda essa alteração precisaria se refletir em todos os computadores que têm essa base de dados, o que complicaria muito as coisas. Em contrapartida, nós temos uma abordagem dinâmica, que ela vai usar então o que nós chamamos do protocolo DNS, que é o Domain Name System. Esse protocolo ele vai empregar o modelo cliente-servidor, então nós temos uma interação através da rede, né, onde cada dispositivo que deseja ter acesso a um site, ele vai perguntar para um servidor onde que está ou qual seria o endereço IP daquele servidor. Então, aí você pode pensar, nossa, mas imagina, a internet como um todo, né? Esse protocolo DNS, se vocês terem uma ideia, ele é utilizado na internet. Todos nós usamos ele todos os dias, não é algo assim de uma realidade tão distante do nosso cotidiano. Só que aí você pode se perguntar, nossa, mas Ricardo, pensa bem, eu tenho aqui o meu computador, né? Então quer dizer que cada vez que eu digito um nome de um site, seja ele qual for, existe um servidor que é consultado, mas se todo mundo está consultando esse servidor, como é que não ocorre aí uma sobrecarga e esse servidor não para de funcionar? Bom, é muito simples, porque internamente o protocolo DNS ele vai ser organizado de uma maneira hierárquica. E aí é que entra assim, ó, a genialidade da organização desse protocolo. Por quê? Porque nós temos diferentes níveis e cada um desses níveis vai ser responsável por uma parte do armazenamento desses endereços, tá? Bom, então como que funciona essa hierarquia? Basicamente existem 3 principais níveis. O primeiro dele vai ser uma forma que é o endereçamento raiz. Então vamos pegar um exemplo prático para você entender na prática como isso acontece, tá? Vamos supor que você vai digitar lá www.ricardotombesi.com.br. Tá, beleza. Então, quando você digita, como que é fragmentada essa URL primeiro para fazer as consultas no servidor DNS, ela vai ser fragmentada em partes. A primeira parte que vai ser consultada vai ser o ponto. Então, esse ponto é como se fosse um servidor lá na internet que ele vai ser consultado. Ele vai ser perguntado assim, olha, servidor ponto, você conhece um outro domínio, uma outra zona que a gente chama, né, de zona de DNS que se chama BR. Aí, no nível inferior dessa estrutura hierárquica que vai ser o servidor ponto, ele vai encontrar o servidor BR.
Aí depois ele vai ser perguntado para o servidor BR. Servidor BR, você conhece algum servidor que se chama COM? Lembrando que aqui COM, né? Ele nada mais é do que uma abreviação para o comércio, né? Então, são instituições comerciais. E o BR, ele vem a ser uma instituição governamental, né? Então, cada país tem lá o seu sufixo dentro de um servidor DNS que ele é responsável por armazenar os seus tipos de domínio, seja ele o .com, que seria voltado para o comércio, seja ele, por exemplo, o .gov, que é para instituições governamentais, e assim, dentre outros, né, o .net e assim vai, tá? Então, aqui voltando para o nosso exemplo, dentro do .com, ele vai ser perguntado, olha, .com, você conhece alguma máquina que se chama Ricardo Tombesi? Aí ele vai encontrar essa máquina, né? E dentro da Ricardo Tombesi, ele vai perguntar, você conhece alguém que se chama www? Então vejam que nós temos aqui uma hierarquia de máquinas, né, que cada uma delas ela vai ser muitas vezes gerenciada por uma autoridade dentro da internet, e essa autoridade tem direitos administrativos delimitados, né, para cada um para o seu domínio. Então quem administra o .com pode apenas gerenciar esse nível. Quem trabalha dentro do BR vai trabalhar só dentro do BR, dentro do Ricardo Tombesi é só Ricardo Tombesi, e assim sucessivamente. Dentro do Ricardo Tombesi poderiam existir outras pastas, né? Outras estruturas, por exemplo, cursos.ricardotombesi, enfim, né? Então poderiam existir outras formas de se organizar toda essa estrutura aqui para cada nível, né? Então, aí que entra a riqueza, porque veja o seguinte, ó, no momento que eu tenho essa estrutura hierárquica, eu consigo fragmentar em diferentes diretórios, né, em diferentes máquinas, e cada uma dessas máquinas vai ter o seu diretório e elas vão se comunicar de maneira eficiente. Quer ver como isso é bem importante e você pode testar até mesmo na tua própria máquina? Experimenta fazer o seguinte, se você criar uma única pasta lá dentro do teu computador, independente do sistema operacional, tu pode estar utilizando o Windows, Linux, enfim, tá? Se tu criar um único diretório e começar a adicionar centenas de arquivos dentro desse diretório, você vai ver que quando você vai tentar abrir esse diretório, essa pasta lá no teu computador, você vai ver que ela vai demorar um pouquinho, ela vai ter um delay, vai dar uma pedalada, a gente fala normalmente, né? Por que acontece isso? Porque é uma grande quantidade de informação em uma única pasta. Porque um sistema operacional ele também vai seguir essa mesma estrutura hierárquica, né? Por mais que no Windows, por exemplo, a gente não consegue ver isso de uma maneira tão clara, mas nos sistemas Unix a gente tem lá, por exemplo, o diretório raiz, que é o root, né, que literalmente significa raiz, e depois nós temos várias outras pastas, algumas específicas para a parte de arquivos de configuração, outra para executáveis, e assim vai, né? Então vejam que cada uma dessas pastas, depois a gente pode ter outras, vamos supor, você vai ter a raiz /root, depois você tem home, dentro de home você vai ter vários usuários. Para cada usuário você pode ter diferentes tipos de arquivos, você pode ter uma pasta para documentos, vídeos, imagens. Então veja que é uma estrutura em árvore que a gente fala. Por quê? Porque nós temos uma sequência de pastas que remete para uma raiz. Então no ponto principal nós temos a raiz, né? E depois nós vamos desdobrando em vários outros diretórios dentro do sistema operacional. Então essa mesma forma de organização que nós temos nos sistemas operacionais, ele é de certa forma meio que adaptado para os sistemas DNS. Mas, em contrapartida, a diferença é que no sistema DNS nós temos esses computadores, que cada um deles vai ter a sua base de dados que vai tratar de diferentes tipos de informações sobre as resoluções de nomes, né, sobre os endereços IPs e os nomes que estão sendo gerenciados. Porque, claro, é uma base de dados muito maior, né, mas o princípio em si, a hierarquia da organização, a estrutura do gerenciamento é a mesma. E ainda até mais complexa, porque aqui a gente vai ter ainda mais a parte das hierarquias, né? Das zonas de administração desses serviços de DNS, porque cada um deles vai ter o seu próprio gerenciamento. Bom, mas aí talvez você esteja se perguntando, tudo bem, eu entendi, então, que nós temos aqui a parte dos nomes, né? Que existe uma associação entre endereço IP e nome. Eu entendi que existe essa forma dinâmica, que é a mais aconselhada, que ocorre realmente através da internet, e que existe um processo de busca, né, numa arquitetura cliente-servidor. Mas, como que realmente acontece isso do lado do servidor? Aí existem duas formas principais, tá? Por quê? Porque essa pesquisa pelo servidor DNS, entre essas hierarquias dentro da árvore, essa forma de pesquisa dentro dos servidores, ela pode acontecer de uma maneira interativa, tá?
ou ela pode acontecer de uma maneira recursiva. Considerando essa abordagem interativa, basicamente a gente tem o seguinte: nós temos o nosso computador, por exemplo, que ele poderia ficar interagindo primeiro com o domínio principal. Aí ele recebe o endereço do seu domínio, da máquina, né, que é responsável pelo domínio requisitado, logo abaixo dela, com o endereço IP. Aí depois é feita uma requisição para esse segundo nível a partir da nossa máquina e assim sucessivamente até encontrar o site que a gente espera. Lembrando que, claro, né, isso não fica transparente para o usuário, isso aqui é só o funcionamento do protocolo, do DNS mesmo, tá? Mas é uma forma de implementação. E a outra forma, que seria essa forma recursiva, toda essa forma de processamento e digamos assim, de percurso dentro do servidor DNS aconteceria no lado do servidor. Então primeiro seria requisitado o servidor.com e aí depois ele mesmo vai se encarregar de fazer todas as requisições para as máquinas que estão abaixo dele e vai retornar para o cliente somente aquele endereço final daquele nome que ele está procurando, né? Sem precisar ficar transparente toda essa requisição. Bom, pessoal, então esse aqui, tá, foi o principal assunto que eu queria passar para vocês hoje nessa parte de resolução de nomes. Agora você já sabe o que é um serviço DNS. Você aprendeu também como que acontece por baixo dos panos, né? Como que acontece essa organização em formas de hierarquias e como que ocorre o processo de busca dentro dos servidores. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo, então. Até mais!